Olá, sejam bem-vindos ao programa do Interior ao Sagrado. Hoje nós vamos para o quarto episódio. Por que você faz o que faz? E o nosso tema é mente rígida versus mente de crescimento. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial. Nós vamos trabalhar hoje para aqueles que têm resistência a terapias, porque já passou por vários profissionais e não obtiveram resultados. Muitas vezes também por desconhecerem o profissional e por isso não têm a confiança no profissional. Então eu quero te ajudar a você desconstruir esses tabus que foram criados, porque de repente você não teve boas experiências. E às vezes você não teve boas experiências porque talvez não era o momento certo, porque você talvez não estava totalmente entregue, aberto. Ou também não teve uma boa experiência porque realmente você não sentiu confiança no profissional, porque o profissional ele não te passou uma propriedade e autoridade enquanto a competência nas suas habilidades. Então eu quero trazer para você essa diferença de mente rígida versus mente de crescimento, o porquê. E também quero trazer alguns depoimentos, alguns cases de pacientes que também tiveram essas experiências que você teve. Eu quero que você se faça as seguintes perguntas. Primeiro, por que você faz o que faz? Segundo, o que tem comprometido a qualidade da sua vida? Terceiro, o que tem te impedido de seguir em frente? Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos. Adentrando sobre o tema, eu trago essa analogia sobre mindset através dessa teoria da Carol Dweck, uma grande psicóloga mundialmente reconhecida como pesquisadora e investigadora nos campos da psicologia social, do desenvolvimento humano e da personalidade. Autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, queridos, eu quero iniciar sobre a mente rígida. O que é a mente rígida? Como são as pessoas que têm a mente rígida? Pessoas que têm uma mente rígida e que não é determinante, ou seja, quem tem mente rígida não quer dizer que vai continuar tendo uma mente rígida. Só que essas características, elas estão concentradas na cosmovisão dessa pessoa. É uma pessoa que, por ter uma cosmovisão, onde eu já falei em aulas anteriores, o que significa cosmovisão, ela tem uma visão muito engessada em vários aspectos, sobre a vida, sobre as pessoas, enfim, sobre o mundo. E existem vertentes nessa cosmovisão. Então, geralmente essas pessoas que estão com uma mente rígida, uma mente engessada, fixa, são pessoas que elas acreditam que elas não conseguem desenvolver novas habilidades, que elas não são capazes. E aí, o que entra é a questão da falta da autoconfiança. Não são capazes de obter, de desenvolver
novos aprendizados em áreas que elas não se sentem que têm aptidão por essas áreas. Isso é uma vertente. Existem pessoas também que acabam desenvolvendo uma mente rígida por uma outra faceta. Qual seria essa faceta? Pessoas que não estão abertas a novos aprendizados. Por quê? Elas se fecham a outras opiniões, elas ficam engessadas nas suas próprias opiniões, na sua própria visão, na sua própria interpretação, nas suas próprias concepções, né, definições. E elas nem têm, inclusive, a escuta ativa, porque já tem aquilo como uma verdade absoluta, determinante. Então, elas não escutam as opiniões de outras pessoas, elas não buscam nem ouvir e filtrar essas opiniões, refletir sobre essas opiniões. E muitas vezes, por que essas pessoas estão com essa mente rígida? Porque são pessoas que estão com o orgulho muito ferido. Então, são pessoas que estão alicerçadas num orgulho ferido. E por isso elas não estão com um coração humilde, um coração aberto, um coração ensinável. E são pessoas que cada vez mais elas vão endurecendo a sua mente. E cada vez mais a pessoa de mente rígida, ela vai endurecendo a sua mente, endurecendo o seu coração. E ela vai se tornando ignorante. Então, essa mente rígida, proveniente de um fundo de amargura, a pessoa ela vai se tornando muito crítica, muito julgadora. Ela começa a enxergar as pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, principalmente no âmbito do trabalho, na vida profissional, que estão se desenvolvendo novas habilidades e começam a se destacar, elas começam a enxergar essas pessoas como ameaça. Tudo na vida passa a ser uma ameaça, porque elas não se sentem capazes a novos aprendizados. Então, por essa a falta da autoconfiança que começa a gerar a insegurança, que gera o medo. Então, isso vai bloqueando e paralisando essa pessoa que está num estado, numa condição de uma mente rígida. Então, isso interfere nos relacionamentos interpessoais, abate a alma, enrijece as emoções e essa pessoa deixa de viver, deixa de enxergar cor na vida, a beleza que existe na vida, deixa de enxergar os seus pontos fortes, as suas qualidades, os seus talentos, as suas habilidades por aptidão. Ou seja, essa pessoa, ela não se permite se desenvolver, não se permite ter um crescimento, porque o autodesenvolvimento, ele vem a partir do momento em que você não para e você busca esse crescimento contínuo, essa evolução contínua. Então, uma pessoa que está com a mente rígida é uma pessoa extremamente que está paralisada. Começa a ter muitos paradigmas com tudo nas suas concepções sobre a vida. Então, uma pessoa que tem uma mente rígida é uma pessoa que ela começa a nutrir tantos sentimentos negativos, porque esses sentimentos, eles estão através de um fundo, de uma amargura muito grande.
Geralmente, pessoas que sempre estão interpretando de uma forma muito equivocada, são pessoas que elas sempre olham para um outro lado, um lado pejorativo, um lado muito negativo sobre as pessoas, sobre tudo. Então, realmente é uma vida muito amargurada. É uma alma muito amargurada e que enrijece muito a mente. Já em contrapartida, a mente de crescimento é uma mente flexível, é uma mente maleável. Por quê? Porque esta pessoa que tem uma mente de crescimento, obviamente, ela tem uma mente ensinável, ela tem um coração disposto, um coração humilde, um coração ensinável. Por que sempre eu falo sobre coração humilde? Porque o coração humilde, ele é o ponto de partida. Não tem como uma pessoa começar a se desenvolver através de um crescimento se ela não tem um coração entregue, se ela não tem essa abertura, se ela não dá essa abertura, se ela não realmente está disposta a novos aprendizados, inclusive aquilo que ela recebe da vida e das pessoas. Então são pessoas que existe uma decisão interna muito forte e essa decisão interna é o que realmente norteia, é o que realmente faz com que a pessoa se posicione e tem essa mente de crescimento, essa mente flexível, maleável, aberta ao aprendizado. Então, uma pessoa de uma mente de crescimento, ela enxerga o caos, ela enxerga as dificuldades como oportunidades de novos aprendizados, inclusive sobre ela mesma. Ela tem essa humildade em parar se ela está vivendo alguma dificuldade na vida, se ela está tendo algum problema, se ela teve algum problema num relacionamento, por exemplo, e de repente teve um conflito num relacionamento, ela vai parar e ela vai voltar os olhos para si. E ela vai observar com a sua sensibilidade e buscar qual foi, de repente, a sua parcela de responsabilidade nesse conflito, nessa dificuldade nesse relacionamento. Então, uma pessoa, para ela parar e ao invés dela ficar julgando, criticando e jogando, sendo extremamente reativa e julgando essa responsabilidade no outro, não, ela vai parar e ela vai fazer uma autorreflexão. Ela vai fazer uma autoanálise e ver se houve da parte dela uma responsabilidade, se ela também foi responsável nesse conflito, nesse relacionamento que está sendo conflituoso. Então, isso é uma característica de uma pessoa de uma mente de crescimento. É uma pessoa que ela encara os novos desafios como oportunidade. Oportunidades para crescimento, para autodesenvolvimento, para alavancar na vida. Então, uma pessoa com uma mente de crescimento, em suma, é uma pessoa resiliente. É uma pessoa que ela tem a escuta ativa, que ela escuta as opiniões de outras pessoas, porque ela sabe que ela pode aprender muito com essas outras pessoas. Porque ela sabe que as pessoas, elas têm muito o que acrescer na nossa vida. É uma soma. Ela não enxerga, por exemplo, uma pessoa que está se destacando no seu trabalho, ou uma pessoa que está obtendo muito sucesso na vida, um amigo, um parente, como uma ameaça. Ela não tem o despeito sobre essa pessoa. Ela não tem inveja. Ela não tem uma mente crítica. Muito pelo contrário.
ela vai querer colar nessa pessoa, porque ela vai ver essa pessoa como um exemplo, como uma referência. O que eu posso aprender com essa pessoa? O que essa pessoa tem está faltando em mim. Então, eu quero aprender com essa pessoa. Então, ela não enxerga o crescimento das pessoas como uma ameaça. Ela não enxerga que ela está sendo menos. Ela não se diminui. Muito pelo contrário, ela vê uma oportunidade de aprender com essas pessoas. Se ela tem uma opinião formada por algum conhecimento específico e ela é expert nisso, e ela vê um outro expert da mesma área, ela vai parar e ela vai se identificar com esse expert. E ela vai perceber que esse expert pode ensinar muito ela. E ela vai começar a degustar, a pesquisar, a estudar sobre os conteúdos que esse expert está oferecendo. Então, essa pessoa, ela não tem um fundo de amargura. Ela pode ter sofrido muitos eventos, inclusive de injustiça. Ela pode sim ter as suas feridas, mas ela não se deixou contaminar por essas feridas. Ela não deixou o orgulho dela ser contaminado por essas feridas. Ela está diminuindo dela mesma, não deixando com que o seu eu se sobressaia, a domine. Por quê? Porque ela quer sair dessa condição. Porque ela quer crescer. Ela quer avançar. Ela quer evoluir. Ela tem sonhos e ela quer realizar esses sonhos. Ela tem projetos. E ela entendeu que ela precisa realmente estar aberto a novos aprendizados, a tudo que possa acrescentar na sua vida. Então, queridos, olha a diferença de uma pessoa que está com uma mente rígida e uma pessoa que está com uma mente de crescimento. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Em qual dos dois você se identifica? Será que em alguns aspectos você está com uma mente rígida? Em outros aspectos você está com uma mente de crescimento? Se você identificou isso, eu quero te dizer que se você está nessa condição em que, em alguns aspectos, você está com uma mente rígida e em outros você está com uma mente de crescimento, se você permanecer, você não vai conseguir dar continuidade nessa mente de crescimento. Porque a mente rígida, ela vai ganhar força, inclusive nesses outros aspectos que você está mais aberto a novos aprendizados. Então, entende que isso vai criando uma força interna muito grande em você? Então, queridos, você precisa parar, fazer essa autoanálise de uma maneira muito honesta, muito verdadeira consigo mesmo, sem se auto-sabotar, sem ficar criando argumentos e justificativas, porque na verdade você pode estar tendo uma resistência nessa autoanálise, dependendo daquilo que você realmente começar a observar, aquilo que você realmente começar a enxergar. Então, procura se despir totalmente de si mesmo. E seja verdadeiro nessa autoanálise. Porque se você fizer isso, você está fazendo para o seu próprio bem. Porque eu tenho certeza que se você está vivendo em muitos aspectos da sua vida, ou todos, numa mente muito engessada, muito fixa, que está te limitando demais, inclusive de você viver o melhor de você, aquilo que existe de melhor em você, de você viver a sua verdadeira essência.
Então, se você está vivendo essa condição e você reconhecer e trazer a responsabilidade para você, não seja reativo. Não comece a terceirizar culpados. Não terceirize culpados, nem a culpa de fulana, de ciclana, de beltrano. A culpa é da vida, que trouxe um evento de injustiça. Você se sentiu muito injustiçado. Por isso que você está assim hoje. Então, pare. Porque a sua vida é você quem vai determinar. Então, é você que tem que fazer novas escolhas. Tomar novas decisões. Isso é posicionamento. Se você percebe que existe algo em você, você já conseguiu sinalizar, mas você não consegue identificar bem o que é. E se você identifica algo e não sabe o porquê, por isso que você não consegue se manter numa mudança, você até tenta, mas logo você retroage, logo você retrocede. Isso é um desgaste mental e emocional muito grande. E cada vez mais isso vai te paralisando, porque você está vivendo uma certeza negativa na sua vida. E até você sabe quais são as incertezas positivas que você precisa para que você saia dessas certezas negativas. Só que você não consegue. E cada vez mais você vai se sentindo impotente, incapaz. Então, você precisa ser verdadeiro com você e reconhecer. Traga a responsabilidade para você. A partir do momento que você começar a trazer a responsabilidade para você de uma forma extremamente consciente, a sua vida vai começar a mudar. Tudo vai ficar mais leve. Você já vai estar vivendo essa fase de transição da mente rígida para a mente de crescimento. E você vai abrir o campo de aprendizado, a sua capacidade de aprendizado, que todo ser humano tem. E você só vai ganhar com isso. Porque eu tenho certeza que se você está vivendo na condição de uma mente fixa, engessada, eu tenho certeza que você sofre muito. Eu tenho certeza que você já teve muitas perdas. Perdas na vida. Perdas de relacionamentos. Perdas de oportunidades de alavancar, inclusive, a sua vida profissional. Perdas de você, de repente, resolver um grande problema que vem se arrastando. A oportunidade de resolver um grande problema. Perdas de você ter uma cura física. Porque, não, eu não vou procurar médico, não tem nada, não, eu vou tomar remédio, não, eu tenho isso. Você não é médico. O que está por trás de você decidir buscar um médico? E seguir à risca tudo que o médico pedir para você? Você está sofrendo com essa doença. Aliás, com esses sintomas. E você nem sabe o que é. O que é? É medo? Você já começa a sofrer, superdimensionar o que pode acontecer com você? E aí você decide, se auto-sabotando, de que você não vai buscar um médico.
Porque na verdade você está com medo de repente ter uma surpresa. E você não quer encarar isso. Só que você entende que você só está postergando um problema e que de repente mais tarde, e que talvez esse mais tarde seja a curto prazo, realmente pode ser muito mais difícil e talvez pode ser tarde demais para você. Então não é melhor você parar de procrastinar qualquer tipo de situação que está te paralisando e você começar a abrir o seu coração e a sua mente para isso? Ser mais humilde e reconhecer de que realmente você precisa de ajuda? O quanto você está perdendo na sua vida? E talvez o quanto você esteja prejudicando pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que você ama muito. Talvez você esteja machucando muito essas pessoas. E se você enxerga isso e de repente você resolve, então eu vou me afastar dessas pessoas, você só vai se afundar cada vez mais. E você vai deixar de viver o que Deus tem de melhor para você. Entende que você só tem a perder com tudo isso? Eu estou no mercado há 19 anos. Minha primeira formação foi artes cênicas. Eu estava adentrando no mundo artístico quando eu sofri um acidente automobilístico e eu tive que regressar para minha cidade. Eu morava em São Paulo e fui estudar em São Paulo, artes cênicas. E eu iniciei os tratamentos, né? Eu tive sequelas nesse acidente automobilístico e eu falei, eu não vou ficar parada porque eu preciso estudar. Eu não fiquei chorando pelo leite derramado, eu não fiquei vivendo as lamentações. Eu entendi e aceitei de que a minha carreira artística ela tinha sido rompida, né? E quando eu fiz administração de empresas, minha família tinha negócios, eu falei, vou fazer administração de empresas. Me encontrei muito na administração de empresas e eu segui a carreira de consultoria empresarial. E na consultoria empresarial, eu me identifiquei muito na área do ensino, na área da educação. Então, além de prestar as consultorias, eu comecei a dar muitos treinamentos nas empresas, fábricas que eu prestava consultoria. Por quê? Porque eu acredito que uma transformação cultural, ela só acontece através da educação, através do conhecimento. Então, eu adotei uma linha de trabalho, um método. Tudo que eu implantava nas empresas, eu levava o treinamento. Então, eu treinava os colaboradores para que eles compreendessem o significado daquelas ferramentas, daquilo que eu estava implantando e para que eles aprendessem. E vocês não têm noção do quanto os colaboradores se desenvolviam. Porque, num determinado momento, eu ia parar de prestar consultoria nessas empresas. E quem ia dar continuidade? Os colaboradores. Então, eles entendiam o significado, a finalidade dessas implantações. E eu me apaixonei pela linha de treinamento. Então, eu me tornei uma trainer. Depois, como educadora cristã, discipulado, inclusive discipulado contemporâneo, e como terapeuta. Então, eu tenho 19 anos, faz 19 anos que eu estou no mercado, atuando como trainer, facilitadora, em desenvolvimento profissional e pessoal,
como educadora cristã e como terapeuta, psicanalista clínica. E por que eu trabalho com terapia existencial? Porque eu tenho um histórico e mais pra frente vocês vão me conhecer um pouquinho melhor, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história, das minhas experiências. E eu tenho uma história de muitas perdas, de muitas tragédias, de abandono, de abuso, de rejeições, que foram extremamente destrutivas na minha vida. E num determinado momento, já na caminhada cristã, buscando conhecimento teológico da Bíblia, na fé cristã, houve um episódio que inclusive eu compartilhei em uma das aulas anteriores, e foi através desse episódio que foi, sabe aquela gotinha de água num copo cheio? Transbordou, onde eu entrei em depressão. E eu comecei a viver um processo de cura. Quando eu comecei a viver esse processo, o que estava acontecendo comigo? Eu tive uma crise de fé e crise existencial. Queridos, eu vivi esse processo por anos. Mas, na verdade, o cume do processo da cura, eu vivi por 3 etapas, que eu não vou agora adentrar nessas etapas. Mas eu quero dizer para vocês que nessas etapas, essas etapas foram muito profundas para mim, onde eu adentrei no mergulho, numa imersão que vocês não têm dimensão, num autoconhecimento. Então, eu comecei a entender que toda a carga emocional que eu carregava dentro de mim, que distorceu a minha cosmovisão, as minhas emoções, distorceu a minha verdadeira identidade. Então, a forma como eu enxergava o mundo, a forma como eu interpretava a realidade, era de acordo com tudo que existia em mim, com tudo que eu recebi da vida e das pessoas. E aí eu comecei a entender isso. E eu vivi muitos confrontos com as verdades que começaram a ser reveladas sobre mim mesma. E entendi que eram consequências da minha vida, das minhas experiências de vida. Foi aonde eu comecei a me conhecer. Foi aonde eu comecei a identificar verdadeiramente quem eu sou, tanto as minhas falhas como as minhas virtudes. E a partir desse momento que eu comecei a viver em solitude, que eu falei muito sobre solitude versus solidão na aula anterior, eu vivi muito esse processo na solitude. Por isso que eu falo para vocês, vocês não têm dimensão do que é a solitude, o que a solitude te proporciona, o que a solitude te oferece. É uma grande oportunidade você decidir viver em solitude, para que você realmente tenha as ressignificações, as transformações. Então, a partir desse momento que eu comecei a enxergar que estava tendo uma transformação na minha mente e emocionalmente falando, eu percebi o primeiro ganho. Qual foi o primeiro ganho que eu tive? Empatia. Eu percebi que eu estava mais empática com as pessoas. E percebi que eu estava mais empática, por quê? Porque a minha escuta estava mais ativa. E a empatia, ela só vem se você realmente está com a escuta ativa.
se você se dispõe em ouvir as pessoas. Esse ouvir não é um ouvir superficial, mas é um ouvir com profundidade, onde realmente você está disposto, onde realmente você se entrega para o outro. Você se entrega à conexão. Então, a primeira empatia que eu percebi era empatia cognitiva, porque eu sempre me identificava em algum ponto, em alguma questão daquilo que as pessoas estavam compartilhando comigo. E através dessa empatia cognitiva, a empatia afetiva, porque aí você vai se envolvendo emocionalmente, você começa a sentir a dor da pessoa. E aí vem a empatia solidária, empatia por compaixão, né? Você começa a se compadecer, a ter uma misericórdia daquela pessoa. É onde você se move na direção do outro. Então, eu comecei a perceber que eu estava menos crítica, portanto, menos julgadora. Esse foi o primeiro ganho que eu percebi. Por quê? Por que a gente se torna mais empático? Quando você começa a viver esse mergulho profundo em si mesmo e você se permite em se conhecer. Porque você começa a enxergar que você não é melhor que ninguém. Você começa a enxergar que você tem as suas dificuldades. Que você, além de ter muitas virtudes e qualidades, pontos fortes, você também tem muitas fraquezas. Você tem debilidades. Então, você fica menos julgador. Você passa a ter uma visão mais sistêmica, que é uma visão mais empática. Então, esse é o primeiro ganho, quando você se permite a viver esse processo da empatia. Então, queridos, eu comecei a viver esse processo. Eu passei por algumas formações, conheci diversas ferramentas. E o que me ajudou muito nesse processo, que foi o ápice desse processo do autoconhecimento e da cura, da transformação, foram essas ferramentas. E eu vivenciei essas ferramentas. E eu comecei a me compreender melhor. Eu comecei a entender melhor as minhas dores, os sintomas, mas principalmente as causas, as raízes. Então, o meu trabalho, eu vivenciei tudo isso. Eu fui uma paciente. Eu conheci profundamente, vivenciei profundamente as ferramentas que eu aplico hoje. O método que eu desenvolvi, inspirado em outros métodos, mas eu desenvolvi o meu método com a minha identidade, com a cura, com as minhas experiências, com a compreensão, com a minha identidade e com o meu DNA. E eu aplico nos meus pacientes. Por isso, toda vez que eu der uma aula, toda vez que eu for abordar sobre algum assunto, algum conteúdo que eu trouxer para vocês, eu estou trazendo com propriedade e autoridade. Por isso que eu trabalho com terapia existencial. Através da identificação das dores, descobrindo e encontrando as raízes, as causas dessas dores.
Porque uma coisa, de repente, eu te oferecer uma pílula instantânea, um analgésico que vai aliviar a sua dor. Mas a gente não vai descobrir o que está ocasionando essa dor. Qual é a raiz dessa dor? Porque nós temos que tratar a raiz. E para tratar a raiz, a gente tem que descobrir a raiz. E aí sim, você vai ser curado efetivamente. Você realmente vai ser tratado. E nós sabemos que todo tratamento existe um processo. Às vezes é um processo mais curto, médio prazo, longo prazo, mas existe o processo. Vai do quanto você está aberto, do quanto você estará entregue, do quanto você vai se permitir e o quanto você vai confiar no método, o quanto você vai confiar no profissional. E para isso, você precisa buscar informações. Todas as formações que eu fiz, eu busquei informações sobre o expert, sobre o conteúdo, para que eu me permitisse, para que eu fizesse essa formação nessas instituições. E com você não é diferente. Você precisa buscar informações sobre o profissional, você precisa conhecer a estrutura do profissional. Você vai ter as suas percepções. Tem profissional que de repente é um excelente profissional, é um grande expert. Só que de repente você não vai se identificar com a abordagem. Você não vai se identificar com a linguística da comunicação desse profissional. E você vai se identificar com outro profissional. Você vai conseguir absorver muito mais. Você vai ser muito mais receptivo. Mas você não pode desistir. Porque quem vai ganhar é muito mais você. E você precisa se posicionar. Você precisa perseverar. Então eu vivenciei todas as ferramentas. E eu trabalho com o existencialismo, que é algo muito profundo. É a razão de ser de um ser humano. É trazer todo o histórico de vida, toda a bagagem, todos os acontecimentos que geraram feridas através de traumas e fazer com que a pessoa tenha esse contato consigo mesma numa profundidade. Porque através da cura das dores, das feridas, você vai começar a se conhecer, você vai começar a descobrir verdadeiramente a sua essência, a sua identidade. E a sua vocação, o seu talento único singular, que está na sua vocação, você só começa a ter um norte, a descobrir, quando você começa a descobrir verdadeiramente quem você é. Quando você começa a ter as suas convicções. Quando você começa a sentir de que você é seguro de si. E que você está bem resolvido consigo mesmo. Consequentemente, você estará bem resolvido com as pessoas. Nos relacionamentos. Você terá um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional. Entende que isso é uma cadeia, uma coisa leva a outra? Então, eu quero trazer para vocês alguns cases de alguns pacientes que tiveram esses tipos de objeções. E que é muito natural isso acontecer. Você não é o primeiro. É muito natural. É natural e é compreensivo. Eu tive uma paciente que, na verdade, o marido dela me procurou porque ele estava desnorteado porque a esposa queria o divórcio.
E foi algo que foi muito repentino para ele, na percepção dele. E aí, ele fez um convite para ela e pediu para que ela viesse numa sessão experimental comigo. Bom, ela se identificou muito com a minha linha de trabalho e ela aceitou viver um processo da terapia existencial. Eu apliquei várias ferramentas com a psicanálise e ela começou a identificar. No início ela estava muito resistente. Já fazia 3 anos que ela fazia terapia. E ela começou a enxergar que, na verdade, a questão não estava no marido. A questão estava nela. E no início, ela teve muita resistência. Por quê? Ela começou a ser confrontada com certas verdades que ela não aceitava. Essas verdades vieram à tona porque nós começamos a identificar as raízes. Então, a questão estava nela. E foi um processo de autoanálise. E ela começou a cada dia escolher, decidir, se posicionar e realmente refletir sobre essas verdades nas quais ela foi confrontada. E ela começou realmente a se permitir, ela começou realmente a confiar, a se abrir. Hoje, ela está muito bem com ela mesma, é uma outra pessoa. A fisionomia dela é diferente, é mais leve. Porque quando você vive isso, você vive, além de viver uma repressão, você vive uma opressão. E você nem percebe que você vive essa opressão. Ela está vivendo muito bem com o marido. Eles estão vivendo a melhor fase do casamento. Então, ela teve essa resistência. Ela veio de um outro profissional. Não que o outro profissional não fosse competente, mas ela se identificou com essa linha de trabalho, com esse método. E para ela, deu certo. Tem também um outro paciente que esse foi muito interessante. Uma paciente de 50 e poucos anos, uma jovem senhora, e ela estava muito deprimida e a filha dela muito preocupada, a família. Ela não queria passar por nenhum terapeuta, por nenhum tratamento, e falava que ela não precisava e que ela ia conseguir melhorar por ela mesma. Uma autoajuda. E aí, a filha dela foi e fez um convite. E falou assim: mãe, eu tô passando para te buscar e eu quero te levar num lugar. E a mãe dela nem sonhava que esse lugar era aqui comigo. E aí, ela chegou com a mãe estava sem entender nada, até que ela falou, me apresentou, e ela falou assim: mãe, ela é trainer e terapeuta. Quando a mãe dela ouviu isso, vocês não têm noção de como a mãe dela ficou. Como ela é uma mulher muito educada, ela se manteve, mas fechou o semblante na hora. Ela entrou comigo no meu consultório e para eu quebrar o gelo, eu comecei a conversar com ela, conversas informais, onde a gente começou a se identificar. E apresentei a minha linha de trabalho, fiz uma explanação. Ela percebeu que era realmente o que ela precisava e ali ela se entregou, ela se permitiu. Para vocês terem uma ideia, isso faz há 2 anos atrás e ela está comigo até hoje.
Só que hoje ela faz uma sessão por mês, uma sessão de mentoria. Então, ela se permitiu e ela começou a conhecer a profissional. Ela estava num estado de mente rígida, de mente fixa, e ela passou por essa transição à mente de crescimento, a uma mente mais maleável. Porque só ela sabia realmente o que ela estava vivendo. E ela estava vivendo a dor da angústia. E hoje ela está vivendo com paz, com serenidade, mais convicta de si, mais empoderada, porque ela se descobriu. Está vivendo também melhor com a família, melhor com o marido. Então, queridos, não deixe com que você chegue no fundo do poço. Não deixa com que esgotem todas as suas forças para que você recorra a uma ajuda. Então você precisa rever. Você precisa rever. Você precisa ser verdadeiro, ser sincero com você mesmo, ser honesto com você mesmo. E o estado em que você se encontra, quais são os ganhos que você está tendo? Quais são as perdas que você está tendo? Você precisa fazer um balancete da sua vida. E você precisa priorizar. Quais são as suas prioridades? O que te move? O que você quer viver? Quais são seus projetos? Quais são seus sonhos? Qual é a sua visão de futuro? O que está te impedindo de você seguir em frente e chegar lá? O que está te paralisando? Você não sabe? Você não está conseguindo sozinho se ajudar? Você quer se ajudar? Você precisa reconhecer que sozinho você não consegue e que realmente você precisa de uma ajuda externa.